Agora, os brasileiros campeões mundiais são o São Paulo, por 3 vezes, o Santos, 2, e mais o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, o Internacional e agora o Palmeiras. Peraí, o Palmeiras tem Mundial? Essa discussão que muitas vezes vai pro lado do clubismo, seja dos rivais ou seja dos palmeirenses, precisa ser abordada aqui. E nesse vídeo do Porquê FC eu vou te explicar o que foi a Copa Rio de 51, né, que o palmeirense considera como Mundial e os rivais usam como forma de chacota com a história do Palmeiras. Eu sou o Rick e esse é o Covil do Fute, tá bom? Aqui tem vídeo de futebol todos os dias, já deixa o like, se inscreve aí e bora entender então o que foi a Copa Rio de 51. E para isso eu preciso trazer aqui para essa história um senhor chamado Ottorino Barassi, um italiano nascido no século retrasado, mas que é assim, ó, um maluco brabíssimo, tá? Ele era um dirigente, né, e foi organizador de 2 Copas do Mundo. A Copa do Mundo de 34, vencida pela Itália, e a Copa do Mundo de 38, também vencida pela Itália. E aí, após a Copa de 38, as competições foram paralisadas por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Foi um período muito nebuloso da história da humanidade, obviamente não dava para ter competições de futebol nesse momento. E aí surge uma história do Ottorino Barassi que é muito boa a gente contar aqui, tá? Durante esse período, Ottorino Barassi evitou que a taça de ouro maciço que a Itália conquistou em 1938 não caísse nas mãos dos nazistas. E aí tem 2 versões por trás desse feito heróico de Ottorino Barassi. Segundo uma das versões, ele colocou a taça dentro de uma caixa de sapatos que ficou escondido sob sua cama durante toda a guerra. Pô, essa história é sensacional, eu quero acreditar nessa, tá bom? Uma versão um pouco mais crível foi publicada pelo jornal La Stampa. A taça da Copa do Mundo ficou na responsabilidade de Barassi, que presidia a Federação Italiana de Futebol. Sim, ele era o presidente da Federação Italiana de Futebol, acho que eu esqueci desse detalhe, né? A entidade guardou a conquista da Itália com a delegação do país neutro na guerra, os embaixadores suíços no Vaticano. Ok, após esses feitos, chegamos no pós-guerra. E como é que a gente vai continuar com as competições? Vai ter Copa do Mundo? É porque já fariam 12 anos sem uma Copa do Mundo por causa da guerra, né? Mas em 1946, numa reunião da FIFA lá em Luxemburgo, foi definido que o Brasil seria o país sede da Copa do Mundo de 1950. E essa Copa só poderia acontecer fora da Europa, que estava arrasada no pós-guerra. E aqui entra outro detalhe importante nessa história. A Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, se esforçou demais para essa Copa acontecer. E a FIFA ficou meio que devendo uma para a CBD, tá bom? Porque se não fosse todo o esforço da CBD, não teria Copa. A Copa de 50 também foi organizada por Ottorino Barassi, já sendo a sua 3ª Copa, participando como um dirigente e organizador. E aí, o final da história a gente lembra, né? O Uruguai ganhou do Brasil no Maracanaço, um dos maiores dramas da história do futebol brasileiro. Nessa parte eu queria pular, mas ela é importante para a história. A CBD, que havia participado, né, da organização da Copa de 50 junto com a FIFA, resolveu que precisava tomar uma atitude. O povo brasileiro está muito triste, perdemos a Copa, precisamos fazer algo. E aí a CBD sugeriu criar uma Copa do Mundo de clubes. Já que a Copa do Mundo de Seleções havia sido um sucesso, por que não fazer uma Copa do Mundo nos mesmos moldes, porém com clubes? Um clube representando cada um dos países que participaram da Copa. E dos 16 países que jogaram aquela Copa, ficou evidente que não daria para manter todo mundo, então seriam 8 participantes, 8 representantes de países que estiveram na Copa de 50. Mas aí vocês lembram daquele favorzinho que a FIFA ficou devendo para a CBD? Tava devendo uma, né? O Brasil estava ganhando o jogo do Uruguai. O Júlio Rimet, que era o presidente da FIFA, e o Ottorino Barassi, que era o secretário-geral da FIFA, desceram com 1-0 para o Brasil no placar, para o campo, que era para depois a solenidade final, entrega de taça, essa coisa toda, que todo mundo tinha certeza que ia ser do Brasil. Como a distância era muito grande, da tribuna lá em cima no Maracanã até chegar ao campo, que é dar volta por túnel, dar volta no etc., quando chegou lá, os dois se olharam e viram o público em silêncio. Parecia um túmulo no Maracanã com o que tinha acontecido. E o final da partida, que eles imaginavam que iriam fazer a festa, entregar para o Brasil o troféu, quando eles desceram o Brasil ganhando, foi para o Uruguai. O presidente da FIFA, o Júlio Rimet, disse ao Ottorino Barassi: "Poxa vida, pessoal consternado, fizeram um esforço tremendo, conseguiram realizar o sonho nosso, que era da primeira Copa do Mundo depois da guerra e tal.
precisamos fazer alguma coisa para esse povo, para essa gente, em reconhecimento a esse esforço que o Brasil fez. E na sequência, os contatos deles, eles resolveram fazer um torneio internacional de clubes, campeões. Pois é, a FIFA designou Ottorino Barassi, organizador de 3 Copas do Mundo, cara que era secretário da FIFA, era presidente da Federação Italiana de Futebol, para organizar a Copa do Mundo de Clubes, o Mundial, a Copa Rio, chame como você quiser. E ele seria aliado muito importante da CBD, afinal, como não era uma competição chancelada pela FIFA, não era uma competição organizada pela FIFA, os clubes não tinham obrigação de participar, como futuramente isso foi resolvido colocando algumas questões contratuais. Então você precisava convencer os clubes a participarem, e o deslocamento na época não era igual hoje em dia, você pega o aviãozinho ali e vai, tô lá, cruzei o continente. Era uma treta, tá? E o Ottorino Barassi, como um cara enorme no futebol mundial e principalmente europeu, ele ficaria a cargo de convidar e de convencer os times europeus a virem para o Brasil jogar esse mundial. Mas como tudo era mais difícil naquela época, houveram algumas desistências, alguns clubes que confirmaram e depois deram para trás, outros que simplesmente recusaram. Isso não é exclusividade desse mundial ou desse suposto mundial, tá bom? Afinal, outros times recusaram participar do Intercontinental, né, que era chamado de mundial com a chancela da FIFA. Então isso era uma prática até que comum. E vamos lá para os times participantes. Haveriam 2 representantes do Brasil, né? Um representante do Rio de Janeiro e um representante de São Paulo, já que os grupos seriam divididos em Grupo Rio e Grupo São Paulo. E a ideia era representante do Rio no Grupo Rio, representante de Portugal, representante da Inglaterra e representante do Uruguai. No Grupo São Paulo seria outro representante brasileiro de São Paulo, um representante da Itália, um representante da Suécia e um representante da Espanha. Mas como eu falei, houveram algumas desistências. Inglaterra, Suécia e Espanha entre os representantes de Áustria, Iugoslávia e França. E a distribuição ficou o seguinte: representante do Rio de Janeiro, campeão carioca de 50, Vasco da Gama. De Portugal, o Sporting, campeão português da temporada 50-51. Da Áustria foi o terceiro colocado, tá? Que foi o Áustria Viena, já que o Rapid Viena e o Walker já tinham garantido presença no outro torneio e não poderiam participar. E o Nacional, campeão uruguaio de 50. Já no grupo de São Paulo tivemos o Palmeiras, campeão paulista de 50, e do Rio São Paulo de 51. Na Itália o campeão era o Milan e a vice era a Inter, mas eles já tinham compromissos, então entrou o terceiro lugar, a Juventus, mas que foi campeão no ano anterior. O Estrela Vermelha, campeão da Iugoslávia, e o campeão francês, o Nice. Do grupo Rio de Janeiro passaram Vasco e Áustria Viena. Do grupo São Paulo passaram Palmeiras e Juventus. Numa semifinal, o Palmeiras venceu o Vasco e na outra a Juventus venceu o Áustria Viena. E aí chegamos na grande final. No primeiro jogo, o Palmeiras venceu a Juventus por 1-0. No segundo jogo, um empate que deu o título ao Palmeiras, 2-2, com um gol heróico do Liminha e o título do Mundial de Clubes pro Palmeiras. Bom, aqui a gente precisa entrar naquela discussão. É mundial ou não é mundial? E é importante que a gente olhe para o contexto da época. Primeiro ponto, estamos às vésperas da primeira Copa do Mundo de Clubes, onde os campeonatos que estavam acontecendo foram paralisados, de tão importante que é essa Copa do Mundo. O Brasileirão foi parado. E para a Copa Rio também rolou isso aqui, tá bom? Em Montevidéu, um negócio fantástico. Nós visitamos a Associação Uruguaia de Futebol e os jornais na época, através da Biblioteca Nacional lá em Montevidéu. E constatamos que a competição, que era o Campeonato Uruguaio, foi paralisado com concordância de todos os clubes para que o Nacional pudesse representar bem o país. O país tinha acabado de ser campeão do mundo na Copa de 50 aqui no Brasil e eles queriam fazer bonito. Então paralisaram uma competição. Não é qualquer torneio amistoso que vai paralisar um campeonato onde tem o Peñarol e o Nacional é que nem Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. A partir do momento que houve essa concordância, fala, pô, por trás dessa competição tem algo importante. Aqui no Brasil, o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista também foram paralisados e vale lembrar que eram os 2 campeonatos mais fortes, não tínhamos o Brasileirão na época. Isso já dá o tom de que na época esse torneio era visto como sim um torneio muito pesado. Isso também mostra que na época não existia tanto do clubismo que a gente vê hoje em dia nesse tipo de discussão. Os uruguaios se uniam em prol do Nacional, mesmo que existisse uma rivalidade com o Peñarol. E aqui no Brasil, os cariocas torceram pelo Palmeiras.
O Maracanã parecia que ia desmoronar. Foi uma festa, uma coisa que a gente não consegue esquecer. Eu estou me vendo lá no meio, junto da turminha que estava com a gente, e vendo todos os cariocas comemorando. Foi uma coisa muito linda. Então sim, Palmeiras e Vasco eram o Brasil nesse torneio. O Nacional era o Uruguai nesse torneio. O Estrela Vermelha era a Iugoslávia nesse torneio. E por aí vai. A gente não pode olhar para esse torneio da época com os olhos de hoje em dia. O futebol mudou, o mundo mudou, a sociedade mudou, tudo mudou e a gente precisa, para olhar algo que está tão no passado, olhar com os olhos da época. E uma boa forma de se olhar com os olhos da época é trazer à tona os jornais da época após o título do Palmeiras. O jornal O Globo chamou o Palmeiras de campeão dos campeões do mundo. A Gazeta Esportiva colocou na sua capa uma das capas mais icônicas da história do Palmeiras, né? Palmeiras campeão do mundo. O Jornal dos Esportes destacou os heróis da Copa Rio e o grande mérito dos campeões do mundo. E sim, não era uma conquista do Palmeiras, era uma conquista do Brasil, do futebol brasileiro. O mundo esportivo estampou: está em nossas mãos finalmente um título mundial. Eles estavam falando do futebol brasileiro, não do Palmeiras. Até porque o jornal Última Hora do Rio de Janeiro estampou a seguinte manchete: a maior vitória do futebol brasileiro. E a gente precisa lembrar também que naquela altura o Brasil acabava de perder uma Copa, e não é que tinha perdido uma Copa aleatória, o Brasil não tinha nenhuma estrela na camisa, o Brasil ainda não era campeão do mundo. O Palmeiras fez com que os apaixonados por futebol brasileiros, torcedores de todos os times, comemorassem um título mundial pela primeira vez. Olha só o que o mundo esportivo publicou: está em nossas mãos finalmente um título mundial. Após uma série de tentativas em vários anos, consegue o futebol brasileiro essa primazia que representa a glória ambicionada por todos. Cansados de tanto insistir, gravamos na história do primeiro torneio entre clubes o nome de um representante brasileiro no topo. E se você tá aí cheio de vontade de fazer piadinha, eu trago mais um trecho. Quem não se sente emocionado nesse instante? Quem tem o coração de pedra para ficar indiferente a essa conquista? É claro que a tendência hoje é que as pessoas levem essa discussão pro lado clubista, e aqui a gente tá tentando tirar um pouco desse lado clubista. A história é essa, o contexto da época é esse, a gente precisa levar em consideração. E o próprio mundo esportivo completou, deu o título ao Clube do Parque Antártica, significando também o primeiro título mundial para o Brasil em toda a história do nosso futebol. Ainda falando dos jornais cariocas, o Globo Esportivo do Rio de Janeiro destacou a oportunidade perdida pelo Vasco da Gama, mas chama a conquista do Palmeiras de o maior feito do futebol brasileiro. A própria FIFA enviou a ata para o Palmeiras, confirmando o Palmeiras como o primeiro campeão mundial. Naquele momento, o Palmeiras era oficialmente campeão mundial. A lista seleta de clubes brasileiros campeões mundiais ganhou hoje mais um integrante. A FIFA reconheceu que a conquista da Copa Rio, em 1951, deu ao Palmeiras esse direito. O torneio foi disputado com mais 7 times. Agora, os brasileiros campeões mundiais são o São Paulo, por 3 vezes, o Santos, 2, e mais o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, o Internacional e agora o Palmeiras. O Fluminense, campeão da Copa Rio de 52, também solicitou o reconhecimento da conquista. Mas antes disso se tornar oficial na própria FIFA, aconteceu todo aquele escândalo de corrupção na FIFA, o Blatter deixou de ser o presidente, o Infantino entrou, e isso ficou meio de lado, acabou ficando meio esquecido ali dentro das gavetas da FIFA. Ainda assim, a própria FIFA se refere ao Palmeiras não como o primeiro campeão mundial, mas como o primeiro campeão global. Isso em postagens da própria FIFA. Mas ainda falando em relevância, eu trago outro personagem aqui, Gabriel Hanot, ex-jogador francês e que naquele momento era jornalista, que ficou encantado com essa Copa do Mundo de Clubes, e junto com outro jornalista francês, o Jacques Ferrand, criou a UEFA Champions League, que na época não se chamava UEFA Champions League, mas foi a primeira Copa dos Campeões de clubes da UEFA, da Europa. UEFA, fundada por algumas pessoas, entre elas o Torino Barassi, o organizador da Copa Rio de 51. Olha só a relevância. É importante a gente ouvir também quem participou dos jogos da época. A primeira Copa do Mundo, c'était la di club, c'était la Copa Rio. Un torneo mondiale per i più grossi club
nel mondo. Ok, todo mundo enxergava como mundial. Jogadores, dirigentes, imprensa. Então por que hoje as pessoas insistem em dizer que não é um mundial? Só por causa da chancela da FIFA, que quase oficializou, bateu na trave, mas trata o Palmeiras como o primeiro campeão global. Ok, eu perguntei para uma inteligência artificial se essa chancela de campeão global torna o Palmeiras um campeão mundial. E aí a gente vai entender se o Palmeiras é ou não é campeão mundial. Eu quero saber a sua opinião, tá? Deixa aqui nos comentários. E a conclusão da inteligência artificial é: não é preciso o torneio ter um nome mundial para ser mundial. O que importa é o que ele representava na época, o peso dos participantes e o reconhecimento da FIFA. Portanto, sim, o Palmeiras é campeão mundial de clubes de 1951. E aqui eu desativo a skin apresentador do Covil do Fute e vou entrar na skin torcedor do Palmeiras que eu sou. E a minha opinião é a seguinte, quero saber a opinião de vocês também. O Palmeiras tem mundial? A resposta é não. O Palmeiras é campeão mundial? A resposta é sim. É só uma questão de semântica. O Palmeiras ter um mundial significa que o Palmeiras teria que ter o torneio chamado mundial. E o Palmeiras não tem esse torneio. Pelo menos não é chancelado pela FIFA. Agora, o Palmeiras ser um campeão mundial? Sim, em 51 ele foi campeão de um torneio que era mundial, muito relevante e gigantesco na época. Então, sim, o Palmeiras foi campeão mundial em 51. Para as discussões clubistas, isso aí é papo de boteco. A minha opinião, juntando o sentimento de palmeirense, mas também a minha imparcialidade como um cara que comenta futebol, é simples. O Palmeiras não tem mundial, mas o Palmeiras é campeão mundial. Aí vai da sua ótica e eu acho que ter a chancela da FIFA não diminui em nada a conquista da Copa Rio de 51, um torneio mundial, mas que não se chamava mundial. Dito isso, eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Vocês gostaram desse vídeo? Pega o link desse vídeo, manda nos seus grupos aí de futebol, de Palmeiras, do que for, porque aqui tem futebol todos os dias e eu acho que esse é um vídeo que gera muita discussão e é interessante aí pra gente debater. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Lembrando que esse foi o quadro Por que FC? Então se você tem dúvidas capciosas sobre futebol, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, deixa aqui nos comentários que eu posso responder num outro vídeo. Fechou, rapaziada? Tamo junto e até o próximo vídeo.